Olá, eu sou a Isabela Dutra e esse é o programa Argumento. O Senado criou a Frente Parlamentar em função da educação profissionalizante e tecnológica. O objetivo é aumentar o número de matrículas de alunos nessas modalidades de ensino. A iniciativa foi do senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, com quem eu converso agora. Senador, seja bem-vindo aqui ao programa. Obrigado por abrir espaço para esse tema que é tão importante para milhares de jovens do Brasil. Senador, que ações a frente pode fazer para estimular o ensino profissionalizante tecnológico? Olha, são muitas. Deixa eu começar falando um pouco da minha própria vida, por que esse negócio é tão importante, por que isso toca muito. Eu comecei a minha vida, eu nasci na periferia. Meu pai era servente de serviços gerais, tipo faxineiro, né? E eu só saí dali graças a um curso do Senai, né, dentro da Rede Ferroviária Federal, um curso profissionalizante de eletricista. Eu trabalhava na Rede Ferroviária como eletricista aprendiz, ganhava meio salário mínimo que eu pagava o curso noturno, também profissionalizante na época. O único que tinha na cidade era o Liceu Noroeste, que era pago, curso de técnico eletrônica. E aquilo me deu autoestima, autoconfiança, um pequeno salário, começar a pensar na minha vida e principalmente me tirou do alcance, vamos dizer assim, da criminalidade, das drogas, etc., que são elementos comuns para quem vive em vulnerabilidade social, esses jovens. Então, por esse pequeno exemplo, você vê quanto que a gente pode fazer para ajudar esses jovens no Brasil inteiro. E o fato de nós termos parlamentares do Brasil inteiro, a capilaridade vai ser muito importante para estabelecer metas e ações em cada um dos estados. E com o apoio desses parlamentares, a gente pode colocar leis que podem ajudar também nesse sentido, a trazer a participação maior do setor privado para terem esses jovens dentro da empresa. Outras ações, como eu mesmo apresentei um projeto de lei, para que nós tenhamos bolsas de ensino, bolsas para alunos do ensino médio, né, para que eles também, pensando nisso aí como um todo, o ensino médio onde você perde muitos alunos, com a bolsa você também ajuda esses alunos a permanecerem no ensino médio, e aí quando você complementa com o ensino profissionalizante, você dá a eles a possibilidade de desenvolver as suas carreiras, pensar no curso da universidade, por exemplo, também reduz o atrito, porque você já decide ali no ensino médio, você já começa a saber no profissionalizante, eu gosto mais disso aqui. E aí reduz também, você já vai ter um saláriozinho depois, reduz também vamos dizer assim, a desistência no ensino superior. É uma forma de mudar a vida de uma pessoa, como aconteceu com o senhor, né? Muito importante. Sem dúvida, é transformador. O ensino profissionalizante, ele é transformador, transforma vidas. E lembrar que não transforma a vida só daquele jovem, ele transforma daquela família, né, que de repente vai ser o primeiro da família que consegue, né, uma colocação, pode ser um empreendedor ali para frente, e isso aí, a partir dali, muda os destinos daquela família como um todo. Então, acho que ajuda muito socialmente ter esse tipo de iniciativa. Senador, e como unir os interesses das empresas que procuram jovens com os jovens que estão em situação de vulnerabilidade, procurando uma colocação? Como que a frente pode ajudar nisso? De muitas maneiras. A gente pode pensar, junto com a frente, trazer as empresas para participarem, conhecerem o processo, facilitar o processo de contratação de aprendizes também, que é importante. E outra coisa, para a empresa é muito bom. Nós temos no Brasil hoje uma falta muito grande de profissionais qualificados, principalmente quando você fala de tecnologia. Se pegar o setor de tecnologia de informação e comunicação, por exemplo, esse gap, essa falta de profissionais, bate ali por volta de 500 mil profissionais. Ou seja, pensa nisso, a gente tem 500 mil empregos sobrando, vamos dizer assim, precisando do quê? De pessoas qualificadas. E, por outro lado, tantos jovens precisando desses empregos, precisando para dar partida na sua vida profissional, pensar no empreendedorismo também, essa é outra coisa importante, a gente tem incentivos para startups. E o que a gente precisa nisso? A gente precisa de um incentivo a esse ensino profissionalizante. E isso é feito através do setor público, né, que nós temos, por exemplo, o Paula Souza, lá em São Paulo, e tem outras organizações semelhantes no Brasil. Nós temos o Sistema S, que não é público, mas tem uma participação muito grande, de muita qualidade. Nós temos escolas privadas que também fazem, temos escolas do terceiro setor.
A gente precisa ajudar, incentivar essas escolas que já existem e abrir novas frentes. E isso também pode ser feito, né, através da ajuda aqui do Legislativo. E como é a situação do ensino brasileiro hoje em relação a esse setor? O senhor estava falando que é bem aquém de outros países. Nós estamos muito aquém. Nós temos aproximadamente 4.800.000 jovens no Brasil que, nessa fase, né, de ensino médio e que precisam, o ideal seria que todo jovem, quando completasse o ensino médio, também já completasse o ensino profissionalizante. Nós temos várias categorias de ensino profissionalizante, alguns são integrados no ensino médio, outros são depois do ensino médio, depende, tem muitas categorias diferentes. Mas, idealmente, eu vejo que o jovem terminando o ensino médio já com o ensino profissionalizante, isso aumenta a autoestima, dá aquele senso de responsabilidade, tira esse jovem do alcance da criminalidade, coloca já uma meta na vida desses jovens, faz com que eles pensem de forma mais profissional. E tudo isso aí acontece durante essa fase, né, do ensino médio. A gente perde muitos alunos, vamos dizer assim, nessa fase. O Brasil tem 11% só dos jovens que fazem ensino profissionalizante, só 11%. Os países mais desenvolvidos, essa média já chega a 37%, 40%. Você vê que a gente está bem distante, mas é possível chegar lá. E o ensino médio, o novo ensino médio, mudou alguma coisa em relação a isso? O novo ensino médio, da maneira como ele está instituído, ele ajuda no sentido que você tem já algumas possibilidades de que o aluno ele escolha suas trajetórias ali dentro e, com isso, ele pode escolher, ele ou ela já pode escolher algumas áreas de maior interesse. Um dos problemas que nós temos na educação é o desinteresse dos alunos. E por que acontece esse desinteresse? Acontece bastante. Primeiro, porque hoje em dia você tem acesso a muita informação e mais a gente ainda na educação continua com aquela educação que eu tive lá atrás, com 60 anos, você vê? E isso não causa um interesse atual porque o jovem tem na sua mão mais informações e ele não vê sentido, ele ou ela não vê sentido no que está aprendendo. Para que eu estou aprendendo uma equação de segundo grau? Para que eu vou usar isso aí na minha vida? Agora, quando você tem o ensino profissionalizante, quando você tem alguma coisa prática, um projeto, um problema para resolver, você busca soluções, principalmente porque aquilo está dentro da direção daquilo que você tem maior talento, gosta mais. O interesse da pessoa. E aí isso aumenta o interesse. A educação profissionalizante também traz contexto à educação que aumenta o interesse e reduz a evasão. É um conjunto de assuntos, né, que a pessoa vai ter que aprender, que vai ser estimulada e com isso vai aprender no geral, né? Não Exato. É mais como um currículo antigo, né, que o senhor estava falando. Exato, porque se você for pensar assim, lembro, você é bem mais novo que eu, mas tempo de ir lá para a aula, senta lá, pega o caderno, escreve, o professor escreve no quadro, você copia aquilo lá, vai ter uma prova sobre aquilo. Sim. E aí você aprende que na física as leis da dinâmica de Newton, né? Leis de Newton, você vai estar lá, para que eu vou usar isso aqui na minha vida? Se você não for ser engenheiro, trabalhar com estruturas, aquilo, se você for, sei lá, advogado depois, aquilo vai ser completamente inútil para você. Funciona como um conhecimento geral. Agora, se você está fazendo um curso já da sua área, onde o professor, em vez de apresentar essas leis, ele fala assim, olha, eu preciso que você resolva essa estrutura, né, porque isso aqui vai ser utilizado para fazer um quadro de uma moto, por exemplo, né, que vai segurar o motor, as rodas, etc. Você vai correr atrás. E hoje nós temos ferramentas que você pode buscar, inclusive como projetar um desses aí na internet. Tem muitos programas que você pode utilizar, programas de cálculo estrutural, e aquilo abre o horizonte. Deixa eu contar uma historinha interessante. Eu tenho uma fundação, eu criei uma fundação há 13 anos, e essa fundação trabalha com ciência e tecnologia para a educação. Eu não participo mais porque eu não tenho tempo, mas a fundação continua a existir e faz esses trabalhos de motivar jovens para as carreiras de ciência e tecnologia, com projetos de ciência e tecnologia. Uma das tipos de atividade que nós fazíamos, e que eles continuam fazendo lá, por exemplo, campeonato de foguetes para crianças. Então, foguetes de água pressurizada com garrafa PET.
Mas antes de, não é só lançar o foguete, eles formam as equipes, né? Mas não é só ir lá e lançar o foguete para ver quem vai mais distante ou quem acerta um alvo lá tantos metros, né? Não é só isso, eles têm que ir e explicar perante uma banca, geralmente de engenheiros do ITA, engenheiros do Instituto Aeronáutico e Espaço, como é que funciona o seu foguete. Por que você colocou maleta dessa forma e não da outra forma? Como que você faz aumentar o alcance com ângulo? E a gente está falando de crianças de quarta série, quinta série, que ainda não tiveram física, por exemplo. Mas quando eles vão dar a explicação para você, eles explicam com todos os detalhes como é que é um movimento parabólico, como que a gravidade interfere nesse movimento, por que você tem que alterar o ângulo, colocar mais para 45 graus, como que as aletas interferem na aerodinâmica. Nossa. Você fala, não é possível que essa criança dessa idade está falando isso, porque eles estudaram, eles tinham interesse naquilo. Sim. Quando a criança tem interesse, quando você cria ferramentas que tragam esse interesse da criança, como robótica também, sim, você vai ver mágica acontecendo. Eles aprendem muito rápido. Bacana, né? E nunca mais vão esquecer aquilo, porque é mão na massa, né? Prático. E como que a frente pode alterar o orçamento? Pode incluir mais verba para esse tipo de ensino no orçamento? Está incluído nos objetivos? Sim. Por exemplo, hoje nós fizemos a votação para a lei da LDO, né? De diretrizes orçamentárias. E ali você tem uma série de programas que você pode colocar uma direção para que a LOA, né, que a lei de orçamento, ela siga naquela direção. E nós colocamos lá, por exemplo, né, o orçamento para o ensino profissional, profissionalizante. Né? Você pode aumentar e deve aumentar esses orçamentos. E, idealmente, também, é que as nossas escolas, lógico que isso não é barato para você criar um laboratório, né, uma oficina para ensinar certas profissões, mas existem outras que você pode ensinar com menos custo. Né? Por exemplo, quando você fala, se eu tenho um laboratório de informática na sua escola, aquele laboratório de informática pode ser muito bem utilizado também para formar técnicos em informática, ou formar técnicos que aprendam linguagens como Python para trabalhar com inteligência artificial, C++, né, para desenvolver certos tipos de sistema. Ou seja, existem já certos elementos de infraestrutura que podem ser utilizados. Um dos gargalos que nós temos é a formação de professores para o setor. E aí sim onde a gente pode entrar também com orçamento para formar professores, né, e ser atrativo. Porque um elemento fundamental na educação, em qualquer nível, qualquer tipo, é o professor. Então, a gente precisa ter recursos para formar esses professores da maneira correta. E a parte de equipamento para formação, aí onde as empresas podem aproveitar e entrar para ajudar. Você pode ter os alunos que fazem o curso normal, vamos dizer assim, o curso dentro do ensino médio, no período da manhã, e à tarde podem trabalhar como aprendizes em uma empresa, onde você tem todo o equipamento e eles aprendem lá muito utilizando já o equipamento da empresa. Por que isso é importante para a empresa? Ela precisa de profissionais e ela já treina os profissionais com o equipamento que ela utiliza, com as técnicas, metodologias que ela utiliza. Você não tem aquele gap que a pessoa se forma na escola, mas para ela se adaptar numa certa empresa, numa certa tecnologia, ela ainda tem um gap para fechar. Nesse caso, não, já é direto a aplicação. Incrível. Senador, parabéns pela iniciativa, muito obrigada pelos seus esclarecimentos, seja sempre muito bem-vindo aqui ao programa. Olha, obrigado pela oportunidade, parabéns pelo programa. E, sem dúvida nenhuma, nós temos aí a participação de todos. Quando a gente fala em ensino profissionalizante, eu garanto para você que se nós tivermos o Brasil ampliando o ensino profissionalizante para jovens e o ensino médio, em questão de 10 anos, você vai ver os índices todos de violência, drogas, as coisas caindo. E o índice, por outro lado, os índices econômicos subindo nas nossas empresas e empreendedores também. Então, é uma coisa que vale a pena investir. Vamos torcer. Eu agradeço a você também que nos acompanhou até aqui. Esse programa já está disponível no nosso site, senado.leg.br/TV e no nosso canal do YouTube. Obrigada pela companhia e até o próximo argumento.